E aí, boa tarde, tudo bem? O carro parado aqui na linha da direita, eu vou ter que esperar para poder fazer a volta nele. 2 de março de 2026, 4h15 da tarde agora, tô voltando da agência, voltar para casa, continuar trabalhando mais um pouco. E depois. Quis falar uma coisa que tá aqui presa, que me chamou muita atenção ontem. Eu não quero dar nome a nada, não é por medo de represália a nada, até porque eu não sou assistido, então não tenho medo de que isso vaze e vire. Não é isso. O que eu quero é falar sobre a sensação que me passou. A ideia é a seguinte. Pessoas a partir de 40 anos, mas basicamente entre 40 e 50 e poucos, que eu tenho contato, amizade, ou alguns até que eu acompanho pela internet, tem basicamente o mesmo discurso. E o discurso é aquele de que hoje em dia não dá. A gente quer voltar como era antes, porque era mais tranquilo, era mais legal, era mais bacana. Certo? Se você achar que eu estou inventando alguma coisa, conversa aí com as pessoas. O que a gente vê é o velho discurso que hoje em dia é tudo mimimi, né? E essas pessoas com seus 40 para cima, essas pessoas viveram aquela guinada do analógico para o digital. Aquela guinada de que hoje, pela necessidade, pela conjuntura do mundo, pela nossa maior expectativa de vida, a gente continua trabalhando, a gente continua produzindo, e agora a gente tem essas redes para passar nossas ideias, informações, para ganhar voto, para tentar convencer as pessoas, para vender as coisas. Tudo está por aqui. E justamente pelo fato de tudo estar por aqui, está tudo muito exposto, né? Então, eu ouvi uma frase de uma dessas pessoas. Esse cara é um influencer. E eu gosto, ele é um influencer de futebol. Eu gosto das análises dele de futebol. Quando começa a falar de comportamento, eu já sei o que vai vir. Vai vir esse velho discurso. Hoje em dia é tudo mimimi, todo mundo é de esquerda e tal. A imprensa é de esquerda. É a mesma coisa sempre. Tá? E esses dias ele falou uma coisa que eu fiz. Opa! Sabe aquele meme do DiCaprio no filme Era Uma Vez em Hollywood? Que ele fala, opa! Na hora que ele falou, eu dei uma pausa no vídeo, voltei e falei, captei vossa mensagem, amado mestre. Deixo muito claro aqui que eu não estou colocando em questão caráter, honestidade, dignidade, nada disso. Se eu falar o nome e alguém ouvir, vai me colocar numa posição, e eu não quero, é justamente por isso. Eu quero deixar o assunto solto, o assunto livre de viés. Mas ele é uma dessas pessoas que tem essa coisa de... o meu irmão, o Márcio, ele tem isso também. Ele tem esse mesmo pensamento de mimimi hoje. As meninas estão feministas e tal. Enfim, não tem importância. Isso não deixa ele mal ou bom. Eu sei o quanto meu irmão é uma boa pessoa. E sei o quanto esse influenciador parece ser uma pessoa honesta. Pessoa digna, tranquila, pai de família aí. Que tem seus defeitos. E que eu também tenho e que todo mundo tem. Pronto. E ele falou essa frase. A frase é: se a gente fosse voltar, ele estava comentando sobre as novas regras da FIFA, que entre elas vai ser proibido a partir da Copa do Mundo tampar a boca para falar. E é muito comum o jogador tampar a boca para falar. Não sei em que tempo você está assistindo isso. Pode ser que quando você estiver assistindo isso já seja uma coisa tão comum que você vai falar: nossa, teve um tempo que eles tampavam a boca para falar. Talvez você nem saiba que houve um tempo em que tampavam a boca para falar.
Não vou entrar no mérito do porquê, porque a gente sabe que é pela questão de racismo, questão de pessoas que tampam a boca com a camisa, com a mão, para xingar o outro de um termo racista e tal. Concorde ou não? Eu basicamente concordo, não acho que vai cair a bunda de ninguém, mas volto aqui. E aí ele falou, tava explicando isso e não sei o que, sabe o que vai acontecer, vai virar um mimimi, vai virar não sei o que. E aí teve uma hora que ele falou a frase: se você fizesse isso nos anos 90, que as pessoas eram um pouco mais razoáveis, opa, foi aí. A ficha que caiu foi essa, não é descoberta, mas essa explicação. Essas pessoas com perto dos seus 40 e poucos, nos anos 90 eram adolescentes. E eles eram adolescentes de uma época em que uma grande maioria nem internet tinha. Não existia coisa da sua rede social, sei lá, colocar um vídeo, colocar um post sobre como você pensa, o que você pensa, você esperar o like. Não existia isso. A gente se encontrava e conversava na calçada, na escola, no boteco da frente da faculdade, enfim. Só que essas pessoas, elas eram vistas na época com os seus de 15 para cima, de 15 a 20 anos de idade, elas eram vistas pelas pessoas de 40 acima como esse mundo tá louco. Eu me lembro de ouvir as tiazinhas falando desse jeito normalmente, na calçada, na igreja, em qualquer lugar. Essas tias estavam falando a mesma coisa, esse mundo tá louco. E o discurso é exatamente o mesmo de que hoje só tem mimimi. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Eu não sei se eu tô sendo claro no que eu tô tentando dizer. Essas pessoas acham que o seu tempo de adolescência e de juventude foi o tempo onde tudo estava certo. Realmente, era o tempo que a gente era super-homem, cara. Era o tempo que a gente não ouvia ninguém. A gente só queria fazer nossas coisas e tá tudo certo. E as pessoas que já eram mais velhas nessa época também olhavam nossas atitudes com grande apreensão, grande medo, com uma coisa de esse mundo tá todo perdido, olha o que essa molecada tá fazendo e tal. Ou seja, o discurso é o mesmo. Com a diferença que hoje as pessoas de 40 para cima têm internet, ainda estão produtivas, porque as pessoas na minha adolescência de 40, 50 estavam se aposentando. Estavam parando para cuidar do jardinzinho, como eu dizia para Ana Regina, minha querida amiga da SP Trans, falava, tá na hora de você ir sujar suas unhas de terra arrumando as roseiras no jardim. Era uma brincadeira inclusive muito carinhosa. Eu não estava mandando ela embora, eu estava falando que ela estava estressada demais. Então, assim, o discurso é o mesmo, gente. Só que o que acontece? É a primeira vez que as pessoas dessa idade estão na interatividade, estão na rede mundial, estão passando, recebendo informações e tudo mais. Por isso que parece que a coisa é muito pior, é muito... Nossa, agora... do jeito que tá, vai tudo explodir. Cara, talvez exploda por causa do Irã, de Israel e dos Estados Unidos, que estão se atacando aí esses dias por motivos muito tranquilos, viu? Pela defesa da liberdade e da democracia, viu? Falou. Então, cara, é isso. Essa é a chave pra gente viver mais em paz. Eu tô falando por mim. Você acha que eu me preocupo com o comportamento, com o que ouvem, a molecada ouve hoje, com o que a forma como eles se divertem? Às vezes me incomoda e aí eu vou pro meu lado, pras minhas coisas, pro meu pessoal que me oferece o que eu quero. E pronto. A gente não pode ligar a televisão, a novela tem casal gay e eles também tinham. E os velhos da nossa época falavam a mesma coisa, esse mundo tá perdido. Se eles tivessem internet, ia ser um inferno também. Você entendeu? O que eu tô querendo dizer aqui, gente, é bem simples. Cara, vamos sair desse pânico moral idiota, porque na verdade o mimimi acaba sendo seu. Você não aguenta nada que é novo. Nada que é novo.
nenhuma nova norma de pensamento que reflete, em sua maioria, o desejo, principalmente das minorias, de viver. Ai, não pode nem chamar de viado. Se o cara falar, não quero que você me chame de viado, pronto, você não chama. Não cai sua bunda. Se o outro se sentir ofendido por causa disso, daquilo, se você acha que realmente chamar o Hugo Souza de piolento não é um termo racista, você já viu chamarem algum branco de piolento? Não. Não. A gente sabe a origem desse termo. E é lei, cara. E a lei passou a funcionar, passou a existir, justamente para proteger isso, para nos reeducar, porque era um desejo já da sociedade, dessas camadas, que exigem a sua participação, a sua igualdade, a decência de todos os lados. Assim como as mulheres trans, os homens trans, cara, não tá tudo perdido, não tá, oh meu Deus, o mundo ficou uma bosta. Não, cara, ficou uma bosta porque a gente ficou velho. É esse o problema, sabe? A gente tá velho, dói o corpo, sabe? A gente tem um gosto musical diferente da juventude. A gente tem um gosto comportamental diferente da juventude, que já tá tomando, já tá dominando, já tá comandando as empresas, os lugares, os departamentos, os jogos de futebol ou qualquer outra coisa. É só isso, cara. Ó, relaxa, mano. Abre uma cerveja, fica de boa, velho. Fica de boa. Tá? Quer ir na igreja, quer louvar, quer cantar gospel, tá tudo certo, mano. Em algumas coisas eu te acompanho, em algumas outras coisas eu não te acompanho. Não me ache um mau sujeito por causa disso, tá bom? Agora, cara, se você não for parceiro desta juventude, eu sou um cara profissionalmente mediano, de médio para cima, eu sou um nível sênior para coordenação, para gestão, já sou comandado estruturalmente por pessoas muito mais jovens do que eu. Já tenho à minha volta pessoas muito mais jovens do que eu. Se eu sair numa guerra contra essas pessoas, porque elas são bem diferentes de mim, cara, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder o espaço, eu vou me sentir mal, e quem tem a perder sou eu, porque você não mexe, você não muda um conceito de evolução, cara. Não muda. Beleza? Nos anos 90 as pessoas eram mais razoáveis. Se você perguntasse nos anos 90 para as pessoas de 40, 45 anos, 50 anos, quem era mais razoável, ele ia falar que nos anos 70 as pessoas eram mais razoáveis. Se você nos anos 70 perguntasse para as pessoas de 40, 50 anos que tempo era um tempo mais razoável, eles iam falar que nos anos 50 as pessoas eram mais razoáveis. Você entendeu? Cara, eu tenho um pouco mais a falar sobre isso. Eu sei que assim, cara, o mundo tá aí. Dá pra viver legal, sendo velho, convivendo com o jovem, com o novo, com o diferente, com aquilo que é até estranho da gente olhar, mas não cai a bunda, velho. Não cai a bunda. Se a Pablo Vittar quer que eu chamo ela de Pablo Vittar e não ele de Pablo Vittar, eu acho estranho. Mas não me cai a bunda se tiver essa pessoa na minha frente e eu falar Dona Pablo Vittar. Ok. Se sente bem com isso? Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Eu, na minha infância, minha adolescência, tinha piadas racistas, piadas de negros, contadas inclusive por pessoas negras. Hoje, eu me constranjo tanto de lembrar que eu fazia isso, que eu ria com isso, que eu falava sobre isso. Não é? É só a gente ir mudando. Não tem importância não, cara. Não tem importância não. Ninguém vai te fazer. O que você precisa entender é que a juventude não vai fazer você ser igual a ela. Você pode se adaptar ao comportamento do lugar que você está, sem necessariamente ter aquele comportamento. Você só se adapta. Você só não fica se espantando, se ofendendo, achando que, nossa, você sabe, não aguenta essas coisas. Cara,
Quem vai se estressar é você e o mundo vai continuar girando. Beijo, boa semana. Vamos trampar, vamos produzir.